Eu fiz um comentário no começo do ano, em uma live de um canal bastante conceituado de sobrevivencialismo aqui do Brasil. Eu dizia que eu via o sobrevivencialismo como uma filosofia de vida anti-apocalíptica. Os responsáveis pelo canal reagiram dizendo que concordavam comigo, porque o sobrevivencialista ele quer prosperar. Apesar dele se preparar para o apocalipse, ele espera que o apocalipse não aconteça. Eu estava assistindo um vídeo na semana passada de um canal gringo, que eu também gosto muito e respeito muito. No final do vídeo, no final do discurso dele, ele dizia que a preparação não é sobre o medo, mas sobre liberdade. E hoje mesmo eu li uma postagem de outro sobrevivencialista, de outro canal brasileiro aqui do YouTube. E a postagem dizia mais ou menos assim: preparação não é sobre medo, não é sobre paranoia, mas sim sobre inteligência. E nessa postagem ele fazia algumas perguntas, como: o que você faria se ocorresse um apagão energético? O que você faria se a água parasse de sair da sua torneira? O que você faria se os alimentos sumissem das prateleiras do mercado? E o que você faria se você tivesse que se defender da violência e da criminalidade? E hoje eu quero prosear sobre esse assunto. Mas eu quero fazer perguntas um pouco diferentes. O que você faria para evitar um apagão energético? O que você faria para evitar que a água parasse de sair de sua torneira? O que você faria para evitar que faltasse o alimento em sua mesa? Ou para evitar que você tenha que se proteger da criminalidade? Boas-vindas! Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência, um espaço dedicado a um estilo de vida que, se for adotado pelo número suficiente de pessoas de forma voluntária, pode evitar o apocalipse. Esse vídeo aqui vai ser ideal para você compartilhar com aquele familiar, aquele amigo que acha que você está ficando maluco. Ou para compartilhar com aquele jovem que vai surtar completamente o dia que a internet cair, ou o dia que o Big Mac estiver custando R$ 500 e ele não souber nem mesmo cozinhar um ovo. E ele não souber nem mesmo de onde vem o ovo. Eu não vou citar nominalmente os produtores de conteúdo que eu comentei na introdução do vídeo, porque eles estão todos referenciados em meu livro, já que eles me inspiraram e me ensinaram bastante coisa.
Quem já adquiriu o livro, quem já conhece minhas publicações, sabe muito bem do que eu estou falando. E se você ainda não conhece, eu vou deixar um link aqui na descrição da última edição da revista Guerreiros Outdoor. Eu escrevi um artigo nessa revista que é, na verdade, um resumo do principal artigo do meu livro, que trata justamente da filosofia anti-apocalipse do sobrevivencialismo. Eu trabalho com avaliação, prevenção e gestão de riscos e acidentes ambientais. Mas na minha profissão, eu também lido muito com tratamento de efluentes, tratamento de resíduos, tratamento de emissões atmosféricas, recuperação de áreas degradadas, mas eu prefiro trabalhar com a prevenção. Eu descobri nesses quase 25 anos de profissão que a conscientização e a educação ambiental são muito mais importantes que ficar lá na ponta tentando limpar a bagunça que as pessoas fazem, tentando consertar o que está errado, tentando apagar o incêndio. Isso é um ciclo que nunca termina. É como se eu estivesse enxugando gelo, ou como dizem aqui na roça, maçando barro. E eu pude notar que a conscientização é muito mais efetiva. A prevenção tem um resultado muito melhor. Mas eu demorei muito, apesar de estudar o sobrevivencialismo e preparação durante muito tempo, de fazer essa transposição, de entender o sobrevivencialismo como uma medida preventiva. Antigamente eu vi o sobrevivencialismo como uma atividade individual, uma coisa que eu faço ali escondido. E me preparo enquanto as outras pessoas estão tranquilas, aquela tentativa de ser o homem cinza. Justamente por essa abordagem midiática e esta abordagem de muitos influencers que ficam toda semana anunciando um apocalipse novo, uma crise nova, a maioria das vezes nem mesmo acontece. Às vezes, sei lá, para vender um produto ou para vender um curso. Isso não é muito comum aqui no Brasil, mas quando você analisa canais gringos, você vai ver que é bem mais comum do que deveria. E eu demorei para conseguir trazer esse viés da gestão ambiental para o sobrevivencialismo. E quem me ajudou foram esses produtores de conteúdo aqui do Brasil. De novo, eu cito eles em meu livro justamente porque foram eles que me deram esse clique. Foi a partir de acompanhar o conteúdo deles que eu entendi que tão importante quanto se preparar é ajudar as outras pessoas a se prepararem também. Porque assim você cria linhas, você cria camadas entre você e o colapso civilizacional. Da mesma forma que eu faço com a gestão ambiental.
Tão importante quanto eu entender do ambiente à minha volta é eu ajudar as outras pessoas a entenderem também, para criar linhas, camadas entre mim e a degradação ambiental. E eu assisti esses canais e ficava pensando, antigamente, sabe? Sei lá, 10, 15 anos atrás. Pô, mas esses caras são malucos. Por que eles estão se expondo desta forma? Por que eles estão colocando um alvo desse tamanho na própria testa? Eu aprendia muita coisa, me beneficiava do conteúdo, mas eu não entendia ao certo por que eles fariam isso. Mas foi consumindo as produções deles que eu consegui fazer essa ponte entre a gestão ambiental e o sobrevivencialismo, a preparação. Basicamente, não adianta muita coisa se meia dúzia de pessoas estiverem preparadas e o restante não. O sobrevivencialismo não é sobre o medo, é sobre coragem. A coragem de você encarar a realidade como ela é e se preparar para ela, e se preparar para eventos que podem ser catastróficos e que eventualmente podem acontecer. Mas a preparação também não pode ser paranoia. Eu considero a preparação liberdade. A pessoa que está mais preparada para os percalços, ela também é uma pessoa menos controlável, menos manipulável, menos dependente. Ela consegue ter mais calma e tranquilidade no momento de crise, já que ela preventivamente pensou nesse momento de crise e se preparou para ele. E dessa forma ela não fica sendo surpreendida pela realidade a todo momento, como a maioria das pessoas faz hoje. O sobrevivencialismo, a preparação, também não é sobre ansiedade, mas é sobre confiança. A pessoa que está mais preparada, ela é mais confiante, mesmo diante do caos. E assim que eu consegui fazer essa relação, eu comecei uma pesquisa para justamente publicar um livro. Na época eu ainda não imaginava que eu ia também montar um canal do YouTube. Mas com a evolução tecnológica, eu percebi que o livro apenas, ele não conseguiria ter o alcance que a internet tem. E eu comecei a desenvolver as bases dessa filosofia anti-apocalíptica. O ser humano é o único que consegue reinterpretar o ambiente de forma hipotética, de forma simbólica. Ele consegue pensar no futuro, diferente de todos os outros animais. Nós conseguimos fazer a leitura da paisagem dos cenários por décadas à frente. E conseguimos nos prevenir e nos preparar para ameaças no momento de normalidade, no momento de relativa segurança, o que é preferencial. E é disso que se trata o que eu chamei de sobrevivencialismo ambiental. Na minha profissão, a localização do empreendimento é muito importante. Se você estiver localizado no local errado,
fica muito difícil de você administrar as pressões que o ambiente faz sobre a sua atividade e administrar as pressões que a sua atividade faz sobre o meio ambiente. E o contato com a natureza, ele também é muito importante para que as pessoas não percam essa conexão com a realidade. O mundo moderno, as pessoas vivem em ambientes editados, ambientes falsos, bolhas protegidas que estão, de certa forma, apesar de inseridas na realidade, desconectadas dela. E hoje eu vejo o sobrevivencialismo não como um conjunto de regras, técnicas, habilidades, sabedoria, recursos materiais, equipamentos que podem ser úteis em um apocalipse. Mas eu o vejo como esse estilo de vida que, se adotado pelo número suficiente de pessoas, pode evitar o colapso. E aqui eu não estou falando do apocalipse revelado para quem tem essa crença cristã, ou daquele apocalipse inevitável, sei lá, uma explosão solar ou um asteroide do tamanho de uma cidade que vai atingir a Terra. Eu estou falando daquele apocalipse que nós mesmos criamos para nós mesmos. Justamente por falta de planejamento, justamente por falta de encarar a realidade e tentar se prevenir de eventos ameaçadores. E dentro das minhas pesquisas, eu identifiquei que a realocação estratégica ou o êxodo urbano é uma realidade. A cada dia mais pessoas buscam por isso. Eu vejo que muitas pessoas dizem que não existe nenhuma ameaça imediata que traria a necessidade de você mudar da cidade para o campo, se afastar do problema e se aproximar da solução. E eu avalio que essa pessoa, ela só pode estar fora da realidade. A não ser que ela pense que respirar um ar poluído, beber uma água falsa, cheia de produtos químicos, ingerir alimentos industrializados, nem um pouco confiáveis, cuja distribuição depende de uma cadeia logística enorme, composta de milhões de pessoas. A não ser que ela pense que conviver com o trânsito, a poluição sonora, a corrupção, a criminalidade não sejam ameaças imediatas à nossa sobrevivência. E como eu tenho essa formação de gestão, eu sempre entendi que a localização é a parte mais importante de um planejamento. E ao longo do tempo, apesar de ter vivido em cidade grande quase que minha vida toda, hoje eu entendo, do ponto de vista técnico, que as cidades são ambientes insalubres e que essa necessidade de que todos devemos viver uns em cima dos outros
em cubículos, na verdade é a raiz dos nossos problemas. E minhas publicações escritas e os vídeos aqui desse canal são justamente no sentido de tentar ajudar as pessoas a entenderem isso, e assim que entenderem, buscarem essa realocação. Eu presto consultoria nessa área, eu oriento empresas de centenas de milhões, de bilhões de dólares, aonde elas devem se localizar. Eu já participei de mudança de sede de indústrias gigantescas de um estado para o outro. E justamente ela estava em um local que era ingerenciável a atividade ali. Eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem em um primeiro momento, mas esse movimento ele já pode ser observado claramente. Tanto que esses produtores de conteúdo que eu citei no início do vídeo, todos fizeram a mesma transição que eu fiz. Saírem da cidade, saírem do meio do problema e se aproximarem da solução. Controlarem a sua fonte de água, a sua fonte de ar, alimentos, controlarem melhor a sua segurança, seu lazer, a sua paz, a sua tranquilidade. É muito difícil você manter todos esses aspectos morando numa cidade grande. É bem difícil. E aí realmente, morando em uma cidade grande, lendo notícias o tempo todo, você vai realmente ser convencido de que o mundo está acabando, que não tem mais solução. Mas isso não é verdade. Todas as civilizações que já existiram colapsaram sobre o próprio peso. Isso é basicamente inevitável. E essa civilização que a gente vive, o grande problema dela é que ela se distanciou bastante da realidade, de onde vem todo o nosso sustento. E ela basicamente se contenta com esse mundo artificial e que é frágil e temporário, que foi criado em torno das pessoas. E por isso eu acredito que o sobrevivencialista ele deve parar de pensar apenas no que pode acontecer e precisa começar a pensar no que ele pode fazer acontecer. Independente do caos que tiver à sua volta, você só tem controle sobre si mesmo, sobre suas decisões. Então eu acho que é hora de pelo menos parte das pessoas, que eu sei que nem todas vão chegar a pensar dessa forma, mas pelo menos parte das pessoas precisam parar, respirar, entender o que está debaixo do seu nariz, que está de frente para os seus olhos, e começar a tomar providências, mudar o que pode ser mudado, melhorar o que pode ser melhorado, pequenos passos de cada vez, para conseguirem reverter essa situação. Se muitas pessoas pensarem dessa forma, se muitas pessoas trocarem a correria da cidade pela calmaria do campo, trocarem o ar poluído pelo ar puro, trocarem a água falsa, cheia de produtos químicos,
pela água natural do poço, do rio. Se as pessoas fugirem do barulho, trocarem a poluição sonora do trânsito, das indústrias, pelo canto dos pássaros, pelo barulho do vento, elas vão ficar mais resilientes, calmas, vão melhorar a sua saúde, tanto física quanto psicológica, vão mudar o seu metabolismo. E isso vai aliviar as estruturas corporativas e estatais que claramente estão inchadas e estão mesmo à beira de um colapso. Eu não vejo muito sentido em ficar me preparando para o apocalipse sem nem mesmo antes tentar evitá-lo. Esse é o objetivo aqui do meio de sobrevivência. É eu tentar dar a minha contribuição para esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Ao invés de ficar assustando vocês com o apocalipse da semana que vem, porque o medo gera medo, a ansiedade gera ansiedade. E isso é o oposto da liberdade. E eu acho que o principal valor do sobrevivencialismo é justamente a liberdade. A liberdade de você criar o seu próprio país, ao invés de ficar na internet reclamando do Bostil, ao invés de viverem assustadas com a criminalidade, ao invés de serem controladas ou pelo Estado, ou pelo crime organizado. Aparentemente, eles fizeram uma parceria agora, então ficou ainda mais difícil de bater de frente com essa realidade, com essa situação. E você criar o seu nicho positivo é o inverso de você mudar o sistema, derrubar o sistema. É sobre você criar o seu próprio sistema. E eu sei que muitas pessoas acham que isso é uma utopia. E eu vejo muitos conteúdos na internet, sobretudo no YouTube, até porque eu não tenho redes sociais, não acompanho redes sociais, que dizem que a vida off-grid ela é utópica, que a pessoa nunca vai conseguir se desconectar completamente do sistema e que ela vai sempre ter que ser dependente do sistema. Mas eu quero deixar uma pergunta. E depender 100% de um sistema que claramente está colapsando, não é uma utopia também? Buscar pelo menos ter mais liberdade, não é muito mais realista? A pessoa nunca vai conseguir produzir seus próprios alimentos, então ela sempre vai depender do mercado, da indústria. E como ela não tem controle da indústria, o dia que a indústria colapsar de qualquer forma, ela vai padecer. E eu discordo desta interpretação. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito vasto, continental. O que acontece no miolo de uma cidade grande é completamente diferente do que acontece no interior e do que acontece na zona rural. Eu mudei aqui para Pirenópolis, resido em uma comunidade rural onde todo mundo produz alguma coisa.
Eu, interpretando esta comunidade, eu pude perceber que a maioria do que eu consumo é produzido aqui no meu entorno e de excelente qualidade. E que eu não precisaria produzir arroz, feijão, carne, ovo, que eu precisaria apenas complementar essa lista de produtos que existe aqui na minha região. Estou começando a trabalhar com baru, com mel de abelha sem ferrão, artesanatos e móveis em madeira, já que tem madeira perdendo aqui nessas florestas. E eu posso trocar, eu posso me associar a essa comunidade, onde um ajuda o outro. E na cidade isso não pode acontecer. E é por isso que gera essa ansiedade, por isso que gera esse medo, até mesmo entre sobrevivencialistas. E o restante, obviamente, eu preciso estocar. Não tem ninguém aqui que produz antibiótico, remédios, equipamentos eletrônicos, baterias, placas solares. Então, obviamente, alguma coisa do sistema a gente vai sempre depender. Mas o quanto menos você depender do sistema, melhor. Você se adaptar com a vida mais simples, mais frugal, mais minimalista, menos você vai sentir caso toda a estrutura colapse. E ela vai colapsar. Eu não sei se é no nosso tempo, mas ela vai colapsar. E a verdade é que o ser humano viveu centenas de milhares de anos sem essa estrutura. E sem essa estrutura eles criaram as bases para que nós pudéssemos viver hoje com todo esse conforto, com toda essa tecnologia. Inclusive a tecnologia pode te favorecer bastante para você sair da cidade e às vezes até inclusive ter a sua atividade econômica longe dela. Foi o que aconteceu comigo. Eu consigo trabalhar hoje aqui do sítio, porque eu tenho internet, eu posso me comunicar, eu posso transmitir os meus projetos, meus estudos. Não preciso exatamente estar na cidade. E outra coisa que aflige muito os brasileiros é a violência, a criminalidade. E o crescente controle estatal. E isso não ocorre aqui na zona rural. Historicamente, nunca ocorreu. O Estado ele nunca conseguiu controlar a zona rural. Os tentáculos, a capilaridade do Estado não chega até aqui. Além disso, as pessoas cooperam mais. Então eu posso dizer com segurança: a polícia provavelmente não vai chegar aqui se tiver algum problema. Acontece que se eu tiver algum problema, eu terei 10 vizinhos chegando aqui rapidamente. Um vigia o outro, porque um depende do outro. Um coopera com o outro. E isso muitas vezes as pessoas que vivem na cidade não conseguem entender. Não conseguem visualizar. Imaginam que isso acabou no mundo. Isso não existe mais. E na verdade não é assim. Se eu quiser consertar uma cerca, eu chamo meu vizinho e ele me ajuda. O dia que ele estiver precisando reformar alguma coisa, o curral dele, eu vou lá e ajudo ele, pago essa ajuda. Ou seja, a corrupção reside na cidade, mas a virtude e a cooperação ela ainda reside no interior e ainda reside principalmente na zona rural. Existem 3 formas de se exercer o poder.
A primeira é através da violência, é o poder militar, o poder das armas. A segunda forma é o poder econômico, o poder material. Você pode observar, por exemplo, dando o exemplo aqui de Elon Musk, ele tem muito poder econômico e com isso ele também consegue ter influência sobre o poder militar. Haja vista que ele tem influência no governo americano, que é a força militar mais poderosa da história da humanidade. Mas o Elon Musk, o dinheiro dele não caiu do céu. Ele conseguiu acumular esse tanto de patrimônio porque ele tem em mãos o poder intelectual, que é a terceira forma de você exercer poder. Foi através do poder intelectual que ele conseguiu o poder econômico e a partir de ambos ele consegue inclusive influenciar o poder da força, poder militar. E através do poder intelectual você consegue entender, fazer a leitura da paisagem antrópica, socioeconômica, para você concluir que o esgoto só fede se você estiver do lado dele. O lixo só te traz doenças se você estiver do lado dele. E que, na verdade, a urbanização e a industrialização é uma pequena parte do mundo. A maioria do mundo, inclusive, é inexplorada. E essa consciência que vem através do poder intelectual, ela te traz essa tranquilidade. Ela quebra essa ansiedade. E aí, dessa forma, sim, você vai entender que o sobrevivencialismo não é sobre medo, mas sobre coragem de você fazer o que deve ser feito. Não é sobre paranoia, não é sobre ansiedade, mas sobre confiança. Aquela confiança que é gerada quando a pessoa se prepara, planeja e toma as decisões certas. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. O meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, mesmo no apocalipse, você não precisa ser o Elon Musk, o predador do topo da cadeia alimentar. Você só não precisa ser uma presa fácil. E a melhor forma de você não ser uma presa fácil é se afastando do problema, se aproximando da solução.